Olá, olá, sejam muito bem-vindos, boa noite, que satisfação nos encontrarmos aqui mais uma vez para um bate-papo que foi escolhido por vocês, tendências para grãos, para pecuária, comércio mundial, a logística e ainda a produção de algodão. A gente reuniu um time de peso. Vamos tratar de grãos, boi gordo, algodão, comércio mundial, tendências de preços e muito mais com Alcides Torres, ele que é diretor da Scott Consultoria, Matheus Pereira, que é diretor da Pátria Agronegócios e Marcelo Duarte, que é diretor da Abrapa em Singapura. Todos eles estarão conosco dentro de alguns minutinhos e vocês são muito bem-vindos. Obrigada às dezenas de pessoas que já estão aqui conectadas. Quero já saber de onde vocês assistem esta live e aproveitar para incentivá-los a já enviar as perguntas, porque quanto mais perguntas, mais interativo, mais interessante para todos nós, né? Me contem, tem muita gente acenando, que alegria encontrá-los aqui. Vou colocar o tema da nossa live e já já a gente começa. Vocês sabem que a gente é pontual por aqui, né? Grãos, boi gordo e algodão. Será que vai caber? Porque o tema é grande. Vamos ver tendências de preço e comércio mundial. Tendências de preços. Vão me contando de vocês que eu já vou ler as mensagens. E comércio mundial. Aqui. Vamos ver se ficou certinho. Grãos, boi gordo e algodão, tendências de preço e comércio mundial. Este é o tema da nossa live que vai começar em instantes com Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios e Marcelo Duarte, diretor da Abrapa em Singapura. Vamos então cumprimentar a todos vocês que já estão aqui, o pessoal de Palmas, Tocantins. Vilma, seja muito bem-vinda. A Suane Miranda, direto de Buritis, Minas Gerais. Vamos ver aqui o Ricieri Soldatelli do Rio Grande do Sul. Muito mais gente nos saudando. A Silvana de Frutal, Minas Gerais. O Eliezer de Uberlândia, Minas Gerais. O Matheus de São Borja, Rio Grande do Sul. A Juliana de Vila Rica, Mato Grosso. Cristiele de 3 de Maio, Rio Grande do Sul. Renato de Capivari do Sul, Rio Grande do Sul. José Cláudio Menarim de Castro, Paraná. O Jader Poleto de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Gisele Turquino de Feliz Natal, Mato Grosso. A Denise de Séries, Goiás. E muita gente já aqui nos fazendo companhia. Então vamos lá, 19 horas pontualmente, centenas de pessoas já conectadas conosco, sejam muito bem-vindos, que satisfação estar com vocês. Teremos agora minutos preciosos de conteúdos de alto nível com os nossos convidados, que eu já anunciei e voltarei a anunciar já já. Vamos então chamar um por um aqui. Vou chamar o Marcelo Duarte. Vamos ver aqui se vai dar tudo certo. Vamos ver. Marcelo Duarte, vamos ver se eu localizo o Marcelo. Vamos ver. Marcelo Duarte já está aqui. Agora vamos achar a Scott Consultoria e a Pátria Agronegócios. Scott está aqui e vamos achar a Pátria para darmos início à nossa conversa. Também está aqui. Neste momento, solicitações e vamos torcer para que a gente tenha uma conexão bem sucedida, né? Vamos ver? Olha, todo mundo entrando muito bem. Alcides Torres, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Saúde e sucesso. Obrigada pela companhia. Matheus Pereira, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Kellen. Boa noite, Alcides. Prazerão estar aqui com vocês de novo, moçada. Uma grande satisfação tê-los conosco. Agora vamos fazer uma conexão lá com Singapura, onde está o Marcelo, que essa aqui falhou. Vamos ver se a gente consegue agora. Marcelo, e aí eu já volto com vocês para a gente começar todos juntos. Vamos ver aqui. Um minutinho, gente. É assim mesmo, a gente vai se conectando. Marcelo Duarte, agora sim. Ele vai entrar também e a gente vai começar uma conversa muito esperada por todos da nossa audiência. Quero agradecer vocês, Alcides, Matheus. Marcelo está dizendo aqui que não está conseguindo participar. Agora deu. Entrou.
Que bom, Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Kellen. Boa noite para você, né? Que bom dia aqui, começando o dia aqui, tudo bem? Bom Então, dia a bom todos dia aí, para pessoal, tudo bom? você. Muito bacana. Bom Então, dia, Marcelo. vou apresentar os nossos convidados: Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, Marcelo Duarte, diretor da Abrapa em Singapura, um time de peso. Muito obrigada por estarem conosco. E eu quero já, então, começar com um tema que mexeu muito com a audiência aqui nas redes sociais. E foi um relatório apresentado por um banco aqui no Brasil, dizendo que acabou de começar, nesse segundo semestre de 2021, o início do ciclo de baixa das commodities agrícolas. E este é um tema que mexe demais com o interesse da nossa audiência. Quero começar já sabendo de você, Matheus. Conta pra gente, você concorda? Há elementos que apontam para um ciclo de baixa das commodities agrícolas? Esse é um tema que está super conectado, né? Com os custos da pecuária, com a rentabilidade de grãos, de algodão. Então, vamos começar com um tema quente já. Olha, Kellen, especificamente falando de grãos, né, soja e milho, a gente não vê que no atual momento, né, iniciou-se esse ciclo de baixas, né, para o mercado de soja e milho em específico. E por que isso acontece? Porque a gente está próximo, né, de iniciar uma nova colheita norte-americana, a gente já está em reta final de colheita segundo a safra milho aqui no Brasil, e infelizmente, né, para quem se produz, a oferta total de soja e milho aqui no Brasil, somado norte-americana, somado argentina, ainda não é suficiente para alimentar, né, a demanda projetada por esses grãos. Seja ela aqui própria demanda doméstica, seja ela demanda para exportação em direção à Europa, somada à Ásia, somada à Oceania. Então, esse ciclo de baixa, por que inicia-se, né, um ciclo de alta e um ciclo de baixa? O ciclo de alta, ele basicamente acontece quando a demanda supera a oferta. Isso aconteceu no ano passado, ele vem se perdurando para este ano. E a partir do ponto que a gente tem projeções de que a oferta vai superar novamente a demanda, né, e estoques desses grãos começam a ser construídos novamente, aí sim a gente tem o início de um ciclo de baixa. Por enquanto, a gente não vê essa possibilidade acontecendo, especialmente que a gente está finalizada a colheita aqui da segunda safra brasileira, né, finalizado também, ou já em processos finais lá a partir já de outubro, a colheita na safra norte-americana, começa um novo ciclo aqui no Brasil. E as projeções para o novo ciclo brasileiro não são das mais agradáveis, né? A gente tem a permanência de um La Niña novamente, a gente tem um padrão mais seco projetado para o sul, então a gente já inicia, já começa a olhar para a nova safra brasileira de soja e milho com uma visão um tanto quanto pessimista em relação ao clima. Potencialmente deveremos ter mais um ciclo safra aqui na América do Sul, somado Brasil, Argentina e Paraguai, com problemas de oferta, né? Então, na nossa visão da pátria, esse ciclo de baixa para o mercado de soja e milho ainda não aconteceu. Muito bem, obrigada, Matheus. Quero saber de você, Alcides Torres, seus clientes pecuaristas querem saber se eles vão ter um alívio nos custos de produção. Criadores estão reclamando de margens mais ajustadas, de custos altos. A Scott Consultoria tem uma visão de que há um início próximo para ciclo de baixa ou o ciclo de alta vai durar pelo menos mais algum tempo? Acho que o Alcides não nos ouviu. Será que o Alcides está nos ouvindo? Vamos ver. De repente, tirar o fone, Alcides. E a gente captura o seu áudio. Vamos ver? Não? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Enquanto o Alcides ajusta, vou pedir para você, Marcelo, direto de Singapura, nos dizer qual é a sua visão. Você que está aí nos nossos clientes, aprendendo muito sobre esse novo mundo. Qual é a sua visão em relação aos ciclos de alta ou de baixa? Oi, Kellen. Matheus e Alcides, tudo bom, pessoal? Lá, nossos internautas aqui do Instagram. Bom, eu estou aqui agora, só para curiosidade, aqui em Singapura, são 6h07 da manhã. E estamos começando o dia aqui. Aqui é a mesma área de Beijing, da China, de Xangai. Então, estamos
aí no mesmo horário da China que está acordando nesse momento. Bom, aqui eu tenho uma visão com certeza parecida com a do Matheus. Eu acho que o mundo, no caso, falando especificamente de algodão, está vivendo um período de recuperação inesperada da demanda. Hoje temos uma demanda projetada para 21, 22, que é esse ano agrícola comercial, a maior dos últimos 13, 14 anos, 20% maior do que tivemos em 9, 10, que foi 19, 20, que foi o pico da baixa do coronavírus. Então a gente teve uma recuperação, e essa recuperação ela não veio acompanhada naturalmente com aumento de oferta. A gente tem o Brasil, por conta dos problemas climáticos, ano passado, sofrendo muito, e esse ano produzindo uma safra muito aquém do que os produtores gostariam, menos que 2.400.000 toneladas, né, que sendo que ano passado foram 3 milhões. A Austrália ainda não conseguindo se recuperar, a China com uma safra possivelmente ruim, e o único país que pode aumentar a safra esse ano é os Estados Unidos, e a gente sabe que lá é sempre uma incerteza com furacão, com toda a geada, a neve que pode acontecer antes da hora. Então, assim, a gente vê, sob uma ótica fundamentalista, um prospecto bastante interessante para o algodão, partindo principalmente da demanda, mas também com a oferta não colaborando. Agora, a gente sempre também fala com o produtor, fala, não, então é para segurar, então tu quer dizer que eu não vou fechar? Não, não é isso. Eu acho que os mercados muitas vezes são irracionais, a gente tem muita especulação nesse mercado. Os fundos eles participam de maneira muito pesada, muito mais forte que os hedgers. Então, qualquer movimento, por exemplo, essa semana, com o movimento do Fed, sinalizando que talvez possa aumentar a taxa de juros ainda esse ano, já derruba o mercado. Então, uma coisa é a nossa análise fundamentalista, outra coisa é o mercado, que envolve outras variáveis externas que podem impactar também. Muito bem, obrigada, Marcelo. Vamos ver se o Alcides já nos ouve. Alcides, boa noite, você consegue nos ouvir? Alcides? Estamos com problema na conexão do Alcides, vamos seguir adiante. Quero dizer que tem muita gente aqui dizendo, Márcio Donadi Camacho disse, boa noite, live de alto nível, parabéns. Marcelo, bom te ver, fazendo falta em Mato Grosso, disse a Roseli. Muita gente aqui dizendo que você tem feito falta em Mato Grosso, Marcelo, que bom que você está conosco. Temos também pessoal direto dos Estados Unidos, Linha Azul, Colorado, muito mais gente aqui nos saudando. Acho que agora o Alcides nos ouve, Alcides? Opa, ô Kelly, o pessoal liga aqui e a ligação cai ao Instagram. Bem na hora da sua pergunta, né, Alcides? Não, eles têm que fazer a pergunta aqui no Instagram. Alcides, conta pra gente, seja muito bem-vindo. Eu perguntei já para Marcelo, para Matheus, sobre a visão deles sobre um eventual início de um ciclo de baixa para commodities agrícolas. E eu dizia que seus clientes, criadores, pecuaristas, querem saber o futuro destes preços para ter uma noção de como serão os custos de produção, tomar decisões de confinamento, entre outras. Qual é a visão da Scott sobre ciclo para commodities agrícolas e impacto nos custos de produção no Brasil? Olha, Kelly, eu acho que eu não concordo com esse início de ciclo de baixa. Precisa ver o período que ele está considerando como início, não é? Se ele está considerando o início de baixa 2 anos antes, então sim. Mas... Ele está considerando este semestre, o segundo semestre de 2021 até 2024. Não. Para a pecuária de corte, eu discordo. Eu acho que a gente ainda tem mais um ano de ciclo de alta o ano que vem. Tá? E os preços só devem cair a partir... Acho que perdemos. Agora sim. Isso, hein, Kelly? Tá difícil, tá todo mundo te ligando, Alcides. Você falava sobre o ciclo de baixa, que você não acredita. Não, mas... Não, eu não tenho. Eu acho que nós estamos em pleno ciclo de alta e os preços só devem cair a partir de 2023, 2024, tá? Antes disso, não. Muito bem. Isso para pecuária. E na formação de custos de grãos, qual é a visão da Scott?
Bom, os custos aí os nossos especialistas aí já disseram, não é? Nós estamos, é custo em alta. Farelo, torta, DDG, WDG, está tudo explodindo de preço. Farelo de soja, caroço de algodão, é custo em alta, tá? A carne não vai ficar barata para o consumidor em curto prazo, não. Muito bem, então aqui é a primeira rodada com os nossos diferentes especialistas trazendo a visão sobre o ciclo de preços para commodities. Tratamos de algodão, de pecuária, de grãos como soja e milho e eu quero dar início com vocês aqui à segunda rodada. A segunda rodada tem a ver com a distribuição de insumos, formação de custos e a gente tem o Marcelo em Singapura, tem o Matheus lá no centro-oeste do Brasil, tem o Scott aqui no sudeste, se eu não estou enganada, né, Scott? Então a gente tem conexões em diferentes regiões. Você, Matheus, que tem conversas diárias com agricultores, sabe se essa logística dos insumos ela está funcionando plenamente, o fertilizante já está chegando na fazenda, o defensivo tem algum risco? Porque esse foi um tema que chamou muito a atenção e ainda chama no setor agropecuário. Afinal de contas, estamos a menos de 40 dias do início de uma nova safra. Como é que está a questão do comércio global e da logística global aqui no Brasil e no mundo? Kellen, inclusive, quando tua equipe me fez o convite para entrar aqui contigo hoje, né, me recordei da nossa última conversa que a gente teve aqui, juntamente com o amigo Matheus, também da Rabobank, né, e foi muito, assim, a gente foi muito insistente, né, em dizer que, apesar de uma tendência altista ao mercado de fertilizante, a maior preocupação para a cadeia de insumos se tornaria a logística, né. A gente teve muita complicação logística, né, com a entrada do Covid, né. O frete marítimo encareceu por conta de uma concentração de distribuição de insumos para controlar a crise, para imunizar, enfim, outros países que não sejam nossos produtores de vacina. E acabou, enfim, trazendo essas consequências, né, secundárias, terciárias ao mercado da soja, onde a gente teve não só o encarecimento do produto disponível no Brasil, mas também a falta de disponibilidade, né? A gente já está tendo relato já, Kellen, principalmente em Minas Gerais, que é uma importante fonte, né, de gesso calcário do país, onde novas compras já não são emitidas, né, por falta do produto. Já não conseguem fazer entregas para este ano. Qualquer nova aquisição ela já é postergada para o ano que vem, se tratando de gesso e de calcário, né, que agora virou esse alvoroço. Enfim, a expansão de área safra-verão, tanto soja quanto milho, ela vai ser grande, talvez uma das maiores aí dos últimos 6 a 7 anos. Qual o número de vocês, Matheus? A gente está hoje com um crescimento de 6,8% na área de soja e a de milho, se eu não estou enganado, Kellen, em torno dos 5% da área safra-verão, que é algo também um fator inédito, né? A gente sempre está crescendo as áreas de soja verão, tomando um pouquinho das áreas de milho verão. Esse ano em específico a gente vai expandir as duas áreas por incentivos, né? A remuneração das duas atividades são boas, mas a principal preocupação para esse novo ciclo safra no Brasil 2021, 22 continua sendo distribuição. A gente está tendo problema agora de entrega com gesso e calcário e eventualmente a gente vai ter problemas semelhantes, se não piores, né, na distribuição de fertilizantes. Lembrando que calcário não são todos os produtores que necessitam colocar calcário e gesso nas suas propriedades para colocar a semente da soja e do milho no chão, mas fertilizante é indiscutível, né? Então, os problemas que a gente vê hoje é só o início do que a gente vai ver dentro de algumas semanas, quando mais e mais logística, né, for demandada para acabar de entregar esses fertilizantes da safra 21-22, Kellen. Ou seja, aquele sinal de alerta ainda continua, é um tema que a gente vai acompanhar até que a safra esteja implantada e fluindo, né? Exato. Vamos até Singapura. Marcelo Dias, eu converso com você, você está aí no miolo, especialmente quando a gente viu aqui no Brasil notícias de suspensão de operação em portos na China, impacto, um dos maiores portos do mundo, nós ficamos aqui apreensivos. O efeito disso, um efeito potencialmente dominó na cadeia. Conte pra gente o que você está vendo neste lado do mundo, qual é o seu sentimento, as informações que a gente quer obter de você. Como é que tá? Bem, Kellen, realmente a situação da logística global ela é muito preocupante. Eu acho que a gente teve uma desaceleração rápida, mas uma aceleração mais rápida ainda, né, nesse mundo pós-Covid, no mundo que as pessoas elas pararam de consumir
experiências e passaram a consumir produtos de uma maneira talvez em muitos casos jamais vista. E isso gerou uma demanda para o container, uma demanda para o transporte internacional que ninguém estava esperando. E isso, hoje, a situação. E isso, somado à situação do navio Evergrande, que encalhou lá no canal de Suez, e causando esse caos geral. E até hoje, são sentidos reflexos dessa situação. A questão da Covid, que está fechando, sim, terminais, está fazendo com que os terminais operem em modo muito mais devagar. Na China, por exemplo, como Ningbo, por exemplo, foi um caso extremo que acabou fechando por conta de tem colocado todo mundo em alerta. Principalmente se você fala do fluxo de entrada no Brasil, que é o fluxo da China saindo da China, que são os fluxos mais perigosos. Então, nós estamos em alerta, assim, falando especificamente da questão da exportação de algodão, porque dependemos da importação. E isso ainda tem uma agravante, que é no Brasil, se a gente está com a taxa de câmbio acima de 5,30, em tese a importação vai ser um pouco menor, consequentemente vai ter menos container para a gente exportar. Eu estou falando de exportação, mas eu acho que a importação é a mesma coisa. No caso de fertilizantes, eu acho que foge um pouco dessa lógica por termos navios fretados, acho que na maioria dos casos, então isso vai dar um pouquinho mais de fôlego, condições de fugir desse gargalo, mas todo o transporte hoje que depende de container no mundo está se vendo ameaçado de atrasos e aumento de custos, com certeza. Marcelo, eu li um boletim que você emitiu e nele havia um parágrafo dedicado a falar das mudanças dos procedimentos lá na China e, inclusive, fazer uma menção sobre um aumento de rigor na higienização dos produtos que chegam e isso estaria aumentando o tempo para a entrada dos produtos e, consequentemente, o custo. Eu lembro que isso foi há alguns dias, a situação continua, é uma tendência na sua visão? Olha, essa é uma situação assim, até mais ampla, que a gente tem que olhar por vários ângulos, né? De um lado, a China ela não tem poupado esforços para diminuir o preço das commodities, a gente sabe disso, e tem feito de tudo, e desde o minério de ferro até o milho, o algodão, e isso começando aí por leilão de reservas, aumento de estoque, uma operação abafa muito forte contra operadores do mercado que, pelo governo, na ótica do governo chinês, são vistos como especuladores. Então, assim, é um governo que claramente está preocupado com esse aumento generalizado e vai trabalhar de forma muito forte para que isso, porque por razões óbvias, que eles são os maiores demandantes dessas commodities do mundo. Aconteceu com o minério de ferro essa semana, é um exemplo. E, por outro lado, eles têm também uma outra política que acaba jogando um pouco contra isso, que é essa política do Covid-0. Então, o Covid-0 é uma política de tolerância zero, que faz com que eles tomem medidas extremas ao menor sinal, a um caso somente que aconteça, por exemplo, como aconteceu no Porto de Ningbo. Essa política, que foi adotada por Singapura e agora foi abandonada porque chegou à conclusão que ela é inviável, que está sendo hoje adotada pela Austrália, por exemplo, que está com o país inteiro fechado por conta de meia dúzia de casos e está também revendo, eu acho que a China ela vai ter que rever essa posição deles, porque está claro que temos uma pandemia que está virando uma endemia, que temos que aprender a viver com ela, com vacina e com tratamento, e essa abordagem de só está onerando custos, travando mais os sistemas, travando mais as cadeias e onerando até para eles mesmos, que são os maiores compradores mundiais de commodities, por conta esses controles sanitários excessivos. Muito bem, obrigada Marcelo, obrigada por trazer para a gente essa situação que você está vivendo aí mais de perto, né? E Alcides, eu sei que no negócio da pecuária, este tema, né, de suspensão de funcionamento em portos na China também chamou muita atenção. Eu particularmente recebi dezenas de perguntas da nossa audiência querendo saber se a China potencialmente poderia
comprar menos carnes do Brasil? Que tipo de risco essa situação do frete marítimo mais alto traz para a cadeia de carne? Eu imagino que vocês aí na Scott também tenham se dedicado a esse tema. Gostaria de saber qual é a sua visão. Eu concordo com essa análise que a gente teremos problemas com os containers aí, né? Cada vez que fecha um porto, mesmo que parcialmente, você tem toda uma consequência nefasta aí com relação à exportação. Mas ainda assim eu sou otimista, viu, Kelly? Eu acredito que a China ainda deva importar ao longo desse ano, a gente deve aumentar aí, pelo menos em 4%, 6% a quantidade de carne entregue. E a China não resolveu ainda o problema da peste suína africana, não é? Então, a compra de proteína de origem animal deve continuar. E, é claro, depois de 2 anos mandando carne bovina para a China, o hábito de consumo mudou e a gente deve ter algum efeito positivo com relação a isso. Acredito que se a gente tiver um problema com exportação, precisa ver o horizonte que a gente está falando, né, qual que é a profundidade, isso pode acontecer o ano que vem, mas esse ano eu acho que a gente ainda deve terminar nesses próximos meses com um desempenho bem legal com a exportação de carne bovina in natura, viu, cara? Ou seja, o mercado é altista para a pecuária. Quais são as suas projeções para a arroba em 2021 ainda, Alcides? Previsão para arroba? Isso é impossível. Não, olha, nós estamos passando... Essa é a pergunta que a nossa audiência quer saber, quer ouvir de você, se a arroba vai a 350, se a arroba vai ficar ao redor de 320. Essas são as perguntas clássicas, né, Alcides? Olha, vamos dizer que o mercado é comprador, sabe? A gente está passando agora um problema de depressão de preço pontual. Tivemos geada, seca, e agora nós estamos vivendo fogo, né? É uma coisa de maluco o que nós estamos passando agora em todo o centro-oeste brasileiro, sudeste. E aí está tendo essa desova de entrega. Mas eu acredito, esse ainda é um ano... É claro, nós temos um consumo interno bastante fraco, temos uma crise econômica, uma crise política, ou seja, a gente tem aí toda uma receita bastante preocupante, tá? Mas nos fundamentos do mercado, considerando hoje, a expectativa é de alta de preço ali para outubro, novembro. Outubro, novembro, sem falarmos em arroba. Não vou falar o preço da arroba, que não dá para adivinhar isso. Tudo bem, Alcides. Muito bem colocado esse ponto sobre a questão climática. Sabem que eu estive em Rondônia na sexta-feira e ao chegar em Porto Velho, assim, o cheiro da fumaça era muito intenso. A gente sobrevoou parte do estado e, assim, os focos de incêndio eram vários. Tempo muito seco. Ao andar ali pelo município de Paraná, a gente via, assim, regiões que foram acidentalmente tomadas pelo fogo. Então, de fato, é um tema muito relevante que a gente tem que continuar acompanhando também. Obrigada, Alcides, e quero dizer a vocês que a nossa audiência está agradecendo a presença de todos. Leopoldo Marques disse, pessoal de grande qualidade, parabéns. Muito mais gente aqui elogiando. Marino Altman disse, parabéns pelos assuntos abordados na live. Vamos adiante, muita gente aqui, a Leiliane dizendo live ótima. Cássio está dizendo que quer participar. Continuem conosco, mandem as perguntas por aqui que a gente vai trazer as respostas, viu, Cássio? Matheus Pereira, pergunta para você. Há pouco, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou uma leve piora nas condições das lavouras de soja e milho. 60% do milho em boas ou excelentes condições. Há um ano, isso era 64%. Então, está pior do que um ano atrás. No caso da soja, 56% das lavouras estão hoje em boas ou excelentes condições. Há um ano, o percentual era de 69%. Pergunta, qual vai ser o tamanho da quebra na safra dos Estados Unidos, se é que vai haver uma quebra na visão da Pátria Agronegócios e o impacto em preço? Olha, Kellen, o fato curioso aí recentemente que a gente teve o resultado da ProFarmer, né? Que é aquela agência que faz aquele tour de safra dos Estados Unidos, inclusive o maior tour de safra norte-americano, né? E acabou publicando os dados na sexta-feira, com um número de produtividade ali acima do que era esperado pelo mercado, acima do que o USDA nos trouxe, tanto para a soja quanto para o milho, nos Estados Unidos, lá naquele relatório do dia 12 de agosto, né? 2 semanas atrás. Mas, mesmo assim, hoje a gente teve aí uma nova redução por parte do USDA das condições de lavouras da soja do milho norte-americano. O que pode estar parecendo, Kellen, e é a visão, compactua com a visão da Pátria,
é que o USDA está sinalizando que novos cortes de produtividade virão no relatório a ser publicado no dia 2 de setembro, daqui 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos. E por que isso acontece? Porque, de fato, Kelly, o USDA hoje estima produtividades tanto para a soja quanto para o milho muito semelhantes ao que era projetado neste mesmo período em 2020. Sendo que as condições de lavouras reportadas pelo mesmo órgão estão bem abaixo do ano passado. Na soja mesmo, a diferença, né, entre o ano passado para este ano já está quase 13% de áreas classificadas em boas ou excelentes. Então, a gente tem hoje números de uma classificação total da soja norte-americana em boas excelentes 13% a menos do que era no passado. Não estou dizendo que a gente vai ter 13% a menos de produtividade, não é isso. Mas não justificaria produtividade semelhante ao que foi no passado. Porque na reta final de ano também, em 2020, é claro que 2020, Kelly, foi uma safra atrasada, a gente teve um plantio um pouco mais atrasado, essa época ainda tinha muita soja ainda transitando vegetativo para reprodução, tinha pouca parte do milho saindo da polinização e entrando em reprodução, mas a gente não teve uma diferença tão grande quanto comparado ao ano de 2021. Então a gente pode sim, agora no relatório do dia 12 de setembro do USDA, a gente ter novos cortes de produtividade. O mercado, né, recebeu essa notícia de agora do USDA, foi publicada após o fechamento do pregão lá em Chicago, né, ele recebeu essa notícia com otimismo. A gente deve ter uma reabertura logo a pouco no mercado noturno, né, no overnight, já com algumas altas sendo empilhadas tanto para a soja quanto para o milho. Altas essas que nós aqui, atualmente, dentro do cenário que se formou com essa publicação do USDA, é um cenário que deve se perdurar para amanhã. Então a gente deve sim ter movimento de alta ali, agora precificando essa surpresa nos cortes de condições de lavouras, porque de fato foi uma surpresa, ninguém esperava, a expectativa do mercado era de estabilização para as duas culturas, alguns falando até em elevação, mas trouxe cortes para ambas, né, tanto soja quanto milho, então surpreendeu positivamente o mercado. A Pátria tem algum número sobre a safra dos Estados Unidos? Vocês têm uma previsão em relação à quebra ou o tamanho de safra que vai ter para a gente entender o efeito disso em preço, Matheus? Kelly, atualmente, para a soja, a gente vê que a safra seja justificada num corte ainda de 2 a 3 milhões de toneladas. Não é um corte assim, extremamente expressivo, só que já é um novo déficit de oferta, né? Aquilo que a gente falou no comecinho, a gente está vivendo um cenário que só a oferta corta e só a demanda cresce. Então, enquanto isso durar, a gente tem esse ciclo de alta mantido. Então, a gente tem um novo corte de produção para a soja, de 2 a 3 milhões de toneladas, e para o milho a gente vê ainda a capacidade de um corte de 5 a 7 milhões de toneladas em relação aos números atuais. Não são, como eu já disse, não são significantes, mas dentro do cenário de uma demanda já muito esticada e uma oferta já com dificuldade de crescimento, qualquer corte já se torna um déficit muito grande. Muito bem, obrigada, Matheus, pelas respostas. Não posso deixar de comentar aqui, gente, a nossa audiência elogiando a todos vocês. O Anderson Lugnani está dizendo parabéns, o Beto Bagatini está dizendo muito conhecimento, obrigada. O Felipe Junqueira está dizendo temas de primeiro e informações fundamentais. Ana Doralina dizendo excelente. E vamos em frente, já que a nossa audiência está gostando, a pergunta é para você, Marcelo. Há pouco, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou que 71% da safra de algodão norte-americana está em boa ou excelente condição. Aqui eu vi também dados do IMEA que a colheita está avançando, né? A colheita do algodão avançou para 64,69% da área plantada. A pergunta é, como é que estão as expectativas de negociações futuras? Porque eu sei que o produtor de algodão está sempre lá na frente. E eu ouvi dizer que os volumes de negócios para 22, 23 estavam também bem quentes. Conta para a gente um pouquinho da sua visão sobre o mercado e essas negociações para 22, 23. Bom, Kelly, essa a questão da USDA, só falando dos Estados Unidos, é um pouco ao contrário do que está acontecendo com soja e milho. Assim, lá as condições de lavoura estão excelentes, como você colocou aí, mais excelente. O que coloca, assim, nada dando errado daqui para frente, o que também é uma possibilidade, ainda que ainda tem muita coisa para acontecer nos Estados Unidos, né? A temporada de furacões está começando,
eles devem colher uma boa safra, ainda aquém do que foi 2 anos atrás, que colheram 4,3 milhões de toneladas, mas bem maior que os 3,2 do ano passado, chegando em torno de 3,7, 3,8. Esse número, como a Bolsa Americana ela é muito influenciada pela a produção americana, acaba que esse número é muito visto, é muito olhado e ele influencia o mercado. Hoje, eu diria que, considerando a demanda, se baixar disso é muito positivo em termos de preço. Ou seja, é o mínimo que o mercado espera, é que os americanos entreguem esse 3,8. Devem entregar, se considerar os dados de hoje, mas, como eu disse, muita coisa pode acontecer. Em relação à comercialização, o produtor brasileiro, ele naturalmente, ele quer voltar à área do algodão que plantou há 2 anos atrás, mas a questão climática ela se tornou uma presente na vida do produtor cada vez mais, principalmente no caso do algodão safrinha, que representa 70% do algodão hoje plantado no Brasil, 90% em Mato Grosso, 70% do Brasil. E esse algodão safrinha ele depende da soja plantada em setembro ou outubro, né? Da soja super precoce, colhida aí final de dezembro, janeiro, para que esse algodão ele possa ser plantado dentro da janela ideal de plantio. Então, isso foge muitas vezes ao controle do produtor, que consequentemente não pode comercializar também mais do que gostaria. Então, portanto, essa safra ela está 90% comercializada, que a gente já está terminando de colher no próximo mês, mas a próxima safra, o índice de comercialização está baixo, em torno de 35%, porque a gente ainda não está vendo uma certa insegurança em relação à área plantada, que não depende só do produtor. Até porque os preços da soja hoje não permitem que o produtor ele abra a mão da soja para plantar só algodão safra em regiões que é possível plantar safrinha. O produtor vai tentar plantar safrinha, mas a safra ainda é uma incógnita. Muito bem, obrigada, Marcelo, pelos dados, pelas informações. Pergunta para você, Alcides, vem do José Cláudio Menarim, e ele quer saber se podemos ter uma diminuição na produção de bezerros em 2023. Vejam que ele está lá em 2023, né? Se você puder também nos contar um pouquinho do que está acontecendo agora em 2021, 2022 e chegamos em 2023, seria muito bom. Bom, primeiro eu quero parabenizar os colegas aqui. Vão entender assim da área deles na casa do chapéu, né, gente? Boas informações mesmo, viu? Parabéns. Ô Kelly, diminuir a produção, acho que não. Nós estamos retendo muita fêmea, tá? E justamente o que vai determinar a virada de ciclo é o aumento da produção de bezerros, tá? Em que pese essa seca, em que pese esses fatores externos, mas eu não acredito já estamos com uma queda de produção de bezerro atualmente, o mercado é comprador, vamos dizer assim, uma queda de menos bezerro na praça, o mercado começar a ser vendedor, lá para 2024, 2025, considerando as condições de hoje, tá? Então, eu não ficaria preocupado com isso. Agora, se ele está fazendo essa pergunta para entrar agora na produção de bezerro, eu acho que agora já é meio tarde. Muito bem, obrigada, Alcides, pela objetividade também, pela transparência ao responder aqui a nossa audiência. Júlio Araújo está dizendo parabéns a todos os participantes, obrigada, agradecendo aqui pela live, agradeço a você, Júlio, também. A Fidelis está dizendo parabéns, obrigada pelas informações. Clarindo também está agradecendo pelas informações. Família Vira Agroatala disse parabéns, pontuais e muito bem fundamentados os comentários. Muito bem, vamos adiante. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante e eu não posso deixar de fazer, mas aí fica a critério dos senhores responderem ou não. É do JD Pfeiffer, pegando um termo usado pelo Marcelo sobre a temporada de furacões, e ele questiona: vocês acham que a temporada de furacões aqui na política pode elevar o dólar e fazer ele superar os R$6? Matheus Pereira, você topa responder essa? Se você passar, tem outra por aqui. Olha, compactou muito da visão do Alcides, né? Cravar valor assim realmente é um tiro para cima e ver onde a bala cai. Mas, de fato, né, essa temporada aqui de euforia política no Brasil está começando, né? A gente está pré-ano eleitoral, 2022 está chegando com tudo. Muita pesquisa eleitoral ali que, enfim, não vou colocar minha mão no fogo sobre aquilo.
Mas tá passando, né? A visão do. A gente tem alguns clientes fora do país, né? E sempre que há conversa adentrando na política brasileira, se torna muita. Cria-se muita aversão, né? A pessoa que está lá fora, que não é brasileiro, que não entende desse jogo de cintura que o Brasil tem, não entende desse jogo político que o Brasil tem, olha o Brasil como muita. Talvez, eu vou dizer, muita bagunça, né? Muita complicação, o que acaba afastando bastante capital investidor, né? Investidor que está sedento por boas fontes de investimento agora, né? Uma luz do fim do túnel do Covid foi criada, né? Com essa campanha de vacinação já em ritmo satisfatório em alguns países. Então o capital tá com fome, né? O investidor está com apetite, está querendo procurar boas fontes, só que quando olha para o Brasil, a gente ainda tem esse pé atrás no lado da política, né, com grandes complicações, esse embate de poderes. Então a gente vê sim que a tendência do dólar ela é uma tendência altíssima baseada nas complicações políticas. Agora bater R$ 6 vamos dar um tiro para cima e vamos ver onde cai por enquanto, Keren. Muito bem. Matheus, para não perder a oportunidade, o Lucas pergunta, Lucas Nunes, quem não fez venda antecipada, lote, vai se arrepender? Soja, será que a gente está falando? Estamos falando de soja, Lucas. Vou pedir para o Lucas responder para a gente na próxima rodada, então você traz, tá bom? Tá bom, tá bom. Marcelo, conte para a gente como essa questão do câmbio tem afetado também a produção de algodão e fique à vontade para responder o Pfeiffer sobre a temporada de furacões e o efeito do câmbio no mercado de algodão. Bom, primeiramente, como o Alcides colocou, a gente não tem como saber o preço, né? Seja de câmbio, seja assim, se a gente soubesse, a gente estaria bastante bem hoje, né? É sempre o mercado, a gente tem como explicar muitas vezes, mas nem sempre tem como prever. Portanto, assim, o produtor, aquele que trabalha com isso, ele tem que entender que ele pode até especular, mas com uma parte pequena do negócio dele. Eu acho que eu sempre prego isso muito. Então, assim, a gente sabe que, obviamente, a diversificação de vendas, a especialização de vendas, ela vai fazer com que você não acerte o pico, que você erre o pico, que você vai estar perdendo de maneira diluída, mas você vai estar tendo uma estratégia muito mais sustentável. Então, você querer acertar o olho da mosca, querer esperar para o algodão, no caso, passar de $1 ou o dólar passar de 6, você pode ficar esperando e muitos momentos importantes passarem. Então, assim, é muito importante ter isso. E diluir as vendas, óbvio que cada um tem sua estratégia, a estratégia tem que ser consistente ano após ano, você não pode adotar uma estratégia um ano, aí no outro ano você adota outra. Eu acho que ao longo do tempo, produtores que adotam estratégias consistentes e que fazem sentido, eles têm prevalecido. É o que a gente vê acontecendo de certa maneira. Agora, eu acho que $1 passando de 6, ele pode representar um desequilíbrio estrutural que pode ter consequências em outros setores. Pode encarecer demais os produtos para os brasileiros, você pode ter uma diminuição de importação, consequentemente uma falta de container. Então, assim, eu acho que a gente tem que torcer para que as coisas aconteçam de forma normal, que as forças de mercado operem conforme estão previstos, oferta e demanda, e que a gente não tenha nenhum choque. Qualquer choque, seja ele para cima ou para baixo, ele sempre, para quem está trabalhando no mercado como produtor, nunca é bom, porque traz muita incerteza e imprevisibilidade. Muito bem, obrigada, Marcelo, pela resposta. Temos mais perguntas aqui da nossa audiência e a pergunta vai para você, Alcides. Ela vem do Dias de Arruda Filho. Qual a expectativa de boi gordo confinado neste período de seca? Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Olha, a expectativa nós temos um fator estranho esse ano, tá? Um paradoxo. Você tem fila de espera em confinamentos de grande porte em função do aumento de custo de produção e somente os grandes confinadores conseguem uma economia de escala. E você tem uma redução de confinamentos de pequeno porte e médio porte em função disso, tá? Agora, a expectativa de gado confinado, eu vou te dizer que é de estabilidade à queda, tá?
em função dessas dificuldades todas. E os preços subiram muito do arraçoamento. Tanto é que praticamente a diária deixou de existir e você só tem hoje a parceria em que o arroba engordada fica para o dono do confinamento, né? São mudanças do mercado. E concordo aí com a resposta anterior, sabe? O melhor para todo mundo é um mercado equilibrado. Esses mercados estilingados é um drama. E se o dólar for a 6 pau, a gente vai vender até a geladeira velha, carro, vamos vender tudo aqui para aproveitar, o que é o desequilíbrio, né? É isso aí. Muito bem, Alcides. Mais uma pergunta para você do Wesley. Ele diz assim: tenho visto a cada dia pastos sendo substituídos por lavouras de soja e milho. Isso indica ainda mais aumento iminente da arroba? Sim, você em determinadas regiões, sim, a expansão da pecuária em cima das terras de agricultura. Você tem dois fatores aí. Um é a lei ambiental, que aquela fazenda que está aberta, ela representa menos risco para o investidor, né? E dois, porque nesses preços de hoje as lavouras estão dando mais dinheiro por hectare. Mas é bom pensar isso em um prazo estendido, sabe? Porque tudo vem em ciclo, não é? Eu acho que esse ciclo de alta dos grãos chega um momento em que ele cai e exige também do produtor um conhecimento, um domínio da técnica muito mais apurado do que a pecuária, né? Mas vamos dizer assim, isso é em determinadas regiões. O Brasil ainda tem muita área de pastagem, ainda tem um dos maiores rebanhos comerciais do mundo, mas isso é um fator, sim, de escassez de oferta. Muito bem, obrigada, Alcides. Vamos então para a última rodada. Eu vou pedir que vocês já façam as considerações finais. O tema, quando é bom, e o papo, ele passa muito rápido. Sou do Campo, RV está dizendo parabéns. Raiz Consultoria Agro está dizendo excelente. O Júnior Carvalho está dizendo bate-papo fantástico. E assim por diante, muita gente aqui avaliando positivamente esse nosso bate-papo. Matheus, nós deixamos uma pergunta em aberto e o Lucas, ele nos respondeu. Ele disse que é soja. E a pergunta dele, para quem chegou agora, era: quem não fez venda antecipada ou lote vai se arrepender? Peço que você responda ao Lucas e já traga também a sua consideração final, aquela mensagem que a nossa audiência tem que saber. Fechado. Lucas, primeira coisa que a gente tem que responder e entender do teu caso, cara, é se o seu risco já está bem gerenciado. Se você realmente já teve ali uma consideração, né, em fazer principalmente o teu custo, em ter a certeza que se esse mercado, diante do cenário de altos que existe hoje, se ele virar de ponta cabeça por alguma influência que a gente não controla fundamentalmente, você vai ser pego de calça curta, você vai ser pego com as calças firmes no corpo. Então, se o seu custo, o seu risco já está bem gerenciado, como a gente já disse, né, a tendência do mercado de grão continua sendo de alta. Ela sendo de alta, logicamente, a gente vai, enfim, eventualmente ter preços um pouco melhores do que a gente tem hoje. Tá bom? Então, respondendo a pergunta, se o teu gerenciamento de risco já está bem feito, sim, o mercado da soja tende, né, a nos mostrar preços melhores do que está sendo exercido por agora. Principalmente por conta de uma exportação, né, que a gente voltou a acelerar a exportação do grão aqui no país. Os prêmios de exportação nossos já saltaram quase 40% em 3, 4 semanas. O dólar também veio nessa crescente de sair de 4,90 no mês passado para 5,30 atualmente. Então a gente tem sim alguns fatores que desconsideram, né, o preço da soja referência Chicago e colocam esse suporte altíssimo aos preços da soja internamente no país, que são os prêmios de exportação e o dólar, né, que é essa tendência de alta. E para finalizar, Kelly, agradeço imensamente o convite, Kelly, da tua parte. Um grande prazer daqui meu estar com dois grandes expoentes do agro aqui, né? O Alcides da Scott, o Marcelo da Abrapa. Realmente acompanho o trabalho de vocês dois há algum tempo, né? Para não falar algumas décadas, e realmente é um grande prazer aqui estar conversando com vocês aqui hoje. Obrigadão. Obrigada, Matheus. Obrigada a você, obrigada, Pátria. E muito a gente falou aqui sobre gestão de risco. Eu gostaria, então, de aproveitar esse momento para também responder uma pergunta que foi direcionada a mim aqui pelo José Américo Vasconcelos, dizendo o seguinte: Kelly, em uma postagem sua com alguns especialistas, você mostrava uma tendência de queda no valor das commodities. Já de acordo com o discutido hoje, essa previsão não parece acontecer. E aí? Esse é um ponto muito importante, gente, porque é o que abriu a nossa live, né?
né? Eu disse que eu trouxe um conteúdo de um banco no Brasil que projetou o início do ciclo de baixa das commodities. E no meu entender como jornalista, a gestão do risco, ela pressupõe o conhecimento dos fatos para você avaliar e tomar uma decisão. Então, enquanto comunicador, eu trago aqui pessoas que acreditam no ciclo de baixa, como também aquelas que acreditam num longo ciclo de alta. Cada um é responsável pela tomada de decisão e o gerenciamento dessas informações. Obrigada, José Américo, pela oportunidade de trazer esse esclarecimento aqui. Continuamos, então, quero saber de você, Marcelo, direto de Singapura, que vem por aí no futuro, gestão de risco, como lidar com tantas incertezas, a pergunta do Murilo, dizendo justamente isso. Com tantas incertezas à vista, a gestão de risco de preço está cada vez mais essencial. Quais ferramentas utilizar? Passo a você a pergunta e o espaço para suas considerações finais. Bom, nesse ponto, o produtor brasileiro ele é vanguarda no mundo, viu? A gente, é mais um ponto que a gente é vanguarda, né? A venda antecipada, o barter, a fixação em dólar ou em real, enfim, a gente tem uma série de mecanismos disponíveis que são mecanismos que já são usados há muito tempo. Alguns mais sofisticados, né? Produtores operam em bolsa com opções e derivativos, outros já fazem diretamente com os compradores, mas o fato é que são ferramentas comprovadamente eficientes, utilizadas pelo produtor há muito tempo, e ele não deve deixar de fazer uso dessas ferramentas, mesmo assim, até porque ninguém tem certeza do que vai acontecer ali para frente. Como você colocou, acho que colocou, tem gente com visão altista, gente com visão baixista. Fatores externos podem impactar. Às vezes o mercado é altista, mas um fator externo, como eu falei e repito, a decisão do Tesouro Americano de mudar a taxa de juros, isso pode afetar e pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo em alguns anos mais apertados. Então, eu desejo aos produtores que estão aí se preparando para plantar a próxima safra de soja e milho aí, que dê tudo certo, que seja um ano bom, que o clima ajude, que os produtores de algodão que estão finalizando a colheita esse ano, que terminem essa colheita e colham, exportem esse produto e logo se preparem para plantar a soja e o milho que já vem, o algodão que já vem logo em dezembro, e que os produtores de gado aí que tão bem representados, Alcides, por você, esses expoentes da pecuária aí, que tenham aí, passem bem essa seca aí, que a gente sabe que não tá fácil, né? Quem está com boi no coxo está pagando caro pelo grão, e quem está com boi no pasto está aí passando apuro aí com essa seca enorme aí no Brasil. Então, obrigado aí, agradeço, Matheus, você aí pelos comentários também, parabéns pela visão, aos parceiros Alcides, parceiros aqui de painel, e você, Kellen, pelo convite, e me coloco sempre à disposição aí que você quiser debater, que eu sei que você sempre conduz e traz aí, monta os painéis em alto nível para que a gente possa também aprender, e aprendi muito hoje com você e com os colegas. Muito obrigada, Obrigado. Marcelo. A você, bom trabalho também aí do outro lado do mundo, que continue a representar muito bem os produtores brasileiros e nos munir de informações, né? Alcides Torres, o que vem por aí na pecuária? Tem perguntas para vocês aqui sobre preço de bezerro, preço de vaca, tecnologia no confinamento e muito mais. Dou para você a oportunidade de fazer esse fechamento com a mensagem que você acha essencial para a nossa audiência. Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao Marcelo, ao Matheus, muito bom papo a você, viu, Kelly? Você sabe conduzir bem uma discussão dessa, perigosa essa discussão. E isso aqui todo mundo põe a cabeça na guilhotina. Olha, eu vou pegar um gancho aqui. O produtor brasileiro, ele precisa sair do risco, né? Principalmente o pecuarista, todo o risco do mercado está em cima do pecuarista. Ele usa poucas ferramentas de seguro de preço, sabe? E isso em momentos desse aqui, então, é muito importante, porque você está com preço bom, aí vem uma seca dessa, aí você vem uma alta generalizada de custo de produção, e se ele tivesse feito os seus seguros, ele estaria hoje numa posição melhor, mais tranquila,
passando por essas... Como é que é? É a crise do preço alto e a crise do preço baixo, né? A gente sempre passa por isso. Então, vamos dizer assim, o melhor conselho, além do uso da tecnologia, etc. e tal, é escapar de querer acertar a cotação da arroba do boi gordo na alta e fazer as posições, façam as contas, dê o lucro, faça a relação de troca. A gente tem toda uma série de procedimentos. E é claro, né, Kelly? Estar constantemente informado. Com o mercado oscilando desse jeito, você tem que estar todo dia escutando todo mundo para tirar suas próprias conclusões. É isso aí, boa sorte, boa saúde para todos e sucesso. Obrigada a você, Alcides, obrigada, Matheus, ao Marcelo, que há pouco perdeu aqui a conexão conosco, e às centenas de pessoas que nos acompanharam ativamente hoje. O Wilson está dizendo parabéns, muito bem explicado, foi mais um sucesso. Júlio Araújo dizendo sensacional, altíssimo nível, show, e muito mais gente. MM Soluções dizendo papo de alto nível. Obrigada a vocês, Alcides, Matheus, obrigada, Marcelo, também. Voltem sempre à nossa audiência. Até a próxima, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.